Amém. Irmãos, prometo que não vou demorar. Eu sei que vocês querem ir para casa, ficar ali no ar-condicionado. Prometo que serei breve com a palavra, mas tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesta noite, Ele vai falar com a tua igreja. Nem porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Toda vez que Deus ele lança a sua palavra, jamais volta para Ele vazia. Assim como diz a palavra, assim como a chuva ela cai e tem que regar a terra, assim é a palavra do Senhor. Aleluia! Ela vem para regar as nossas vidas e nos dar força. Amém? Então, continuando esse janeiro, que é o culto dos propósitos, eu gostaria de, você que trouxe a sua Bíblia, abrir no livro de Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Gênesis, capítulo de número 6, o versículo de número 11. Amém? Amém. Glória a Deus, todos achou aí? Está ali também já no Data Show. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheio de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres viventes havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Fazer uma arca de tábua, nela farás compartimento e a calafetará com betume por dentro e por fora. Deste modo, fará de 300 covados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás o seu redor uma abertura de 1 covado de altura. A porta da arca colocará lateralmente. Fará pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Estará na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Amém? Feche sua Bíblia não, permaneça com ela aberta, coloca na cadeira aí, vamos orar mais um pouco. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, queremos te agradecer, queremos te exaltar, queremos glorificar o teu nome, Senhor. Deus, nesse momento aqui agora, juntamente com a tua igreja, te pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que tua graça continue todos os dias nos visitando. Pai, estamos aqui nesta noite reunidos para que o teu nome seja louvado, para que o teu nome seja adorado. Porque assim como diz a tua palavra no Evangelho de João, o Senhor está procurando aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Senhor, que nesta noite o Senhor possa achar pessoas aqui verdadeiramente
que saíram dos seus lares, das suas casas, para te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade, não por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas por aquilo que o Senhor já fez pelas nossas vidas. Senhor, que nesta noite haja corações aqui gratos, que nesta noite haja pessoas aqui, ó Pai, gratas por tudo que o Senhor já fez pela vida de cada um aqui, principalmente pela minha. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Continue conosco, Espírito Santo, porque sem a Tua presença não somos nada. O que seríamos de nós sem a Tua presença, Pai? Assim como o Senhor achou graça em Noé, ó Pai, que o Senhor possa achar graça na Tua igreja nesta noite, para a honra e a glória do Teu nome. Amém e amém. Tome os seus assentos. Irmãos, assim como eu falei, esse mês de janeiro, a nossa igreja está trabalhando com um tema, o culto dos propósitos. Foi isso que Deus colocou no coração do nosso pastor. E quando ele veio falar comigo em questão de ministrar, eu falei amém. E eu pedi uma palavra para Deus, não aquilo que vai nos acariciar, mas uma palavra que Deus podia trazer para a necessidade da igreja. E Deus me deu esta palavra sobre Noé. E o que eu quero falar com vocês hoje é que o teu maior propósito é a tua família. O teu maior propósito, grava bem isso, é a tua família. Por que eu estou falando isso? Nós estamos no 11º ano, no 11º dia deste ano. Só que lá no finalzinho de 2025, ali no dia 31, muitas pessoas têm o hábito e o costume, antes de o relógio dar ali a sua meia-noite, as pessoas se ajoelhar para apresentar os seus planos, os seus projetos e os seus propósitos ao Senhor. Muitas pessoas têm esse hábito de apresentar, dizendo, muitos colocam diante do Senhor que quer uma casa própria, muitos colocam diante do Senhor que querem ter o seu carro, muitos colocam diante do Senhor que querem um emprego novo, um aumento de salário, ou subir de cargo numa empresa. Muitos colocam esses projetos diante do Senhor. Muitos apresentam esse propósito de ler a Bíblia em um ano, como o pastor fez ano passado. Muitos colocam esse projeto. Só que poucas pessoas têm colocado diante do Senhor como prioridade a sua família. Por que eu estou falando isso? Quando a gente olha para dentro deste texto de Gênesis, capítulo de número 6, nós vamos ver Deus conversando com Noé, Deus dialogando com Noé, apresentando a Noé a situação que estava a terra. Deus mostrou para Noé que a terra, ela estava corrompida. Deus mostrou para Noé que toda essa geração estava corrompida, porém Deus olhou lá de cima, no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração corrompida, Deus conseguiu achar o quê?
Graça em Noé. E através da vida de Noé, Deus firmando uma aliança com ele, porque nós vamos ver aqui que uma aliança é firmada com Noé, porém o propósito de Deus estava com a família de Noé. Não estava apenas com Noé. O propósito de Deus não era com Noé, era com a sua família. Porque Deus poderia ter falado para Noé: apenas você vai entrar na arca e através da sua vida eu vou recomeçar tudo de novo. Não. Deus olhou para Noé e falou: sobre você eu vou estabelecer a minha aliança, mas na arca vai entrar você e a sua família. Então eu entendo aqui que o projeto de Deus é sobre as famílias. Quando Deus ele vai criar o homem, ele olhou o homem ali alguns dias andando sozinho no jardim do Éden. Ele olhou e viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Ele vai criar a sua esposa. Porque desde o início, de Gênesis ao final, o maior projeto de Deus e o maior propósito é a família. Não tem como eu viver uma vida abençoada se o meu alvo, o meu foco não for a minha família. Só que as pessoas têm se esquecido disso aqui. As pessoas têm colocado como suas prioridades as coisas deste mundo. As pessoas têm colocado como prioridade as coisas terrenas, assim como o pastor Alexander, ele falou quando ele estava ministrando sobre dízimo e oferta. As pessoas estão se preocupando com as coisas deste mundo. As pessoas querem almejar casa, querem almejar cargo, querem almejar um emprego bom, um salário bom. Não que isso é errado, não que isso é pecado, mas se a nossa família não for o principal na nossa vida, é errado. Porque não adianta eu conquistar tudo isso e no final de tudo a minha família perecer no inferno. Deus firmou uma aliança com Noé, mas a promessa e o propósito estava na família de Noé. Só que para a gente viver este propósito aqui é necessário a gente cumprir alguns princípios. E o primeiro princípio para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida é o caráter. Por quê? No versículo de número 9, Deus vai dizer assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Quando Deus fala da integridade, Deus está falando do caráter. Não tem como eu viver os propósitos de Deus nesse ano de 2026 se Deus não transformar o meu caráter. Porque primeiramente, para eu vivenciar os planos, os propósitos de Deus na minha vida, primeiramente Deus tem que trabalhar no meu caráter. Quando Deus fala que Noé era íntegro, Deus estava falando do seu caráter. Só que infelizmente hoje em dia no nosso meio, o que tem faltado são pessoas de caráter, que Deus possa olhar lá de cima e ver: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, não apenas um homem que Deus usa. Porque há uma diferença entre uma pessoa que Deus usa e um homem de caráter na presença de Deus. Ainda que o mundo esteja falando vai dar errado, vai tudo ruim, a gente precisa crer na palavra. Porque Deus olhou para Noé e viu o seu caráter. Não tem como a gente vivenciar o propósito se Deus não transformar o nosso caráter. Quando Deus ele vai enviar Isaías, o que primeiro Deus faz? Chama Isaías na sua presença. Isaías contempla toda aquela glória, vê os serafins voando em volta do trono do altar do Senhor. Só que antes de Deus enviar ele, o que Deus faz? Vai tirar uma brasa do altar e vai tocar nos lábios de Isaías para purificar Isaías. O que é isso? Tocando no caráter de Isaías, para que quando ele fosse fazer a obra com excelência. Aleluia! É isso que Deus ele precisa fazer no nosso meio, na nossa geração.
Muitos criticam essa geração, que é a geração do mimimi, mas eu tenho uma palavra para te dizer: essa geração é a geração do caráter, que vai ser enviado pelo Senhor para transformar vidas lá fora. Eu creio nessa geração, porque no meio de muitas pessoas corrompidas, eu creio que tem pessoas de bom caráter ainda. Assim como a terra estava corrompida, tomada pelo pecado, Deus olhou lá de cima e viu a integridade de Noé, porque Noé decidiu não se misturar. E o que a gente tem que fazer é: não vai naquilo que os outros falam, mas seguem a voz do Senhor. O segundo passo para que eu e você viva o propósito de Deus na terra, fala sobre obediência e fé. A Bíblia diz que Deus ele vai falar uma vez só com Noé, em questão do projeto da arca. Ele ouve uma vez só a voz do Senhor, só que ele faz tudo conforme Deus falou, obediência e fé. Porque aqui, assim como eu li no versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis, Noé andava com Deus. O que é isso? É fé. Porque você andar com uma pessoa que você não vê, o que é fé? É você acreditar na palavra do Senhor. O pastor Alexander, ele pregou semana passada sobre Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou que sai da tua casa, do meio da tua parentela. Deus não falou para Abraão para onde ele ia, Deus falou: sai. O que é isso? É fé. Não tem como eu dar um passo sem crer, sem acreditar. Então é preciso, para vivenciar os propósitos de Deus, primeiramente ser obediente, segundo ter fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Aleluia. Quem anda pela fé parece louco. Ele olha aquela parede, está fechada, mas ele está olhando com os olhos da fé que aquilo vai se abrir. Quando a gente olha para a história de Neemias, parecia algo impossível reconstruir os muros de Jerusalém, mas quem prometeu para Neemias foi o Senhor. E quando Deus ele promete, entenda uma coisa, igreja: quando Deus ele fala algo, pode ter certeza, pode passar o tempo que for, a palavra dele vai se cumprir, queira o homem ou não. Porque a palavra de Deus, assim como eu falei, ela não volta vazia antes de regar a terra e antes de regar o nosso coração. Se ele falou, vai acontecer. É preciso ter uma vida de obediência. Não tem como eu vivenciar todos esses planos, esses projetos, esses propósitos que eu apresentei ali meia-noite no ano de 2025 ao Senhor, se eu não obedecer a sua palavra. Eu posso fazer campanha, eu posso estar em todos os cultos, eu posso participar de todas as células, de todos os homens, de todas as mulheres, mas se eu não obedecer a palavra, nada vai acontecer na minha vida. Deus não precisou falar 5, 2, 3 vezes com Noé, não. Deus falou uma vez só. Porque quando Deus fala, não traz dúvida. Tudo que Deus fala é na certeza. E você pode ter certeza disso. Se o Senhor falou com você que algo vai acontecer na sua vida, pode esperar, porque vai acontecer. Aleluia! Quando a viúva de Sarepta, ela ouve a voz do Senhor, porque ali em 1 Reis, capítulo de número 17, a Bíblia vai dizer que antes de Deus falar com Elias, Deus tinha falado com esta mulher. Antes de Deus falar com o profeta Elias,
Deus já tinha falado com a viúva. Coloca lá Mateus 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 9. Deus já havia falado com a viúva, e ela só conseguiu vivenciar o milagre porque ela obedeceu. Desponte, ali Deus falando com Elias: desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus já tinha falado com a viúva, Deus já tinha ordenado ela, mas precisava ela fazer o quê? Obedecer. Quando Elias entra na cidade, a Bíblia vai dizer que esta mulher está apanhando gravetos, ela está pegando a sua última lenha para comer ela e o seu filho. Toda vez Deus falando de família, porque assim como eu falei, o projeto de Deus é a família. Por que que muitas igrejas hoje em dia estão desestruturadas? Porque as famílias estão destruídas. Muitas famílias dentro de igreja destruídas, casamentos frustrados, filhos abandonando os seus lares paternos para viver neste mundo. Mas entenda uma coisa, esta mulher está apanhando o seu último graveto para fazer para ela e para o seu filho, mas Elias vai dar uma ordem para ela: eu quero água. Quando ela está indo, Elias falou: não, volte aqui, faça um bolo para mim. Ela falou: mas eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Elias olhou para ela e falou: faça tudo conforme eu estou te falando, porque o azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar. Ela fez tudo conforme Elias falou, obediência, e ela viveu o milagre do Senhor. Não somente ela, mas ela e o seu filho, a sua casa. Então, para a gente viver o propósito do Senhor neste ano de 2026, é necessário obediência. Aleluia. Não basta apenas eu apresentar. Se não tiver obediência, é tudo em vão. Porque quando Deus olhou para o profeta Samuel, Deus ele não queria sacrifício. Deus ele não se alegrou do sacrifício de Saul. Mas o que Deus queria era o quê? A sua obediência. E o que mais tem são pessoas dentro das igrejas sacrificando, enquanto Deus está falando: eu quero obediência. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas nesse ano de 2026. Que a gente seja obediente à sua voz, porque no livro de Deuteronômio vai dizer, no capítulo de número 28, que se eu ouvir a voz do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor, não sou eu que vou correr atrás de bênção, mas é as bênçãos do Senhor que vai me alcançar. Aleluia! Só que infelizmente a gente tem invertido. Infelizmente a gente tem feito tudo ao contrário. A gente está correndo atrás das bênçãos, porque a gente não tem ouvido a voz do Senhor, a gente não tem obedecido a sua palavra, os seus mandamentos. Porque aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, do versículo de número 1 ao 14, vai falar das bênçãos do Senhor. Mas para a gente vivenciar tudo isso, é necessário a gente obedecer. Não tem como vivenciar as promessas, os propósitos de Deus, se a gente não obedecer. A gente tem quebrado muitos princípios. E sabe aonde tem sido quebrados muitos princípios? Dentro dos lares. Filhos que já não respeitam mais pai e mãe. Eu preguei sobre isso, a honra. Que quando eu honro meu pai e minha mãe, as bênçãos do Senhor automaticamente elas me alcançam.
Quando eu honro meu pai e minha mãe, eu não preciso estar me preocupando se o Senhor vai me dar, não. É a palavra que está me falando que as bênçãos vão vir até mim. Glória a Deus. Só que infelizmente a gente tem quebrado os princípios. Aí a gente olha para o céu e fala: Senhor, por que não está acontecendo comigo? Por que a minha vida não está andando? Por que nada dá certo na minha vida? Mas se a gente parar para refletir, a gente está quebrando os princípios. A gente está fazendo do nosso jeito. A gente está fazendo tudo conforme a gente quer fazer. Só que não é assim a palavra. A gente precisa obedecer. E não somente obedecer, mas ouvir. Que os nossos ouvidos possam estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Que os nossos ouvidos possam estar sensíveis para ouvir o clamor da terra. Que os nossos ouvidos possam estar sensíveis para ouvir as pessoas do nosso lado que estão clamando por socorro dentro de si. A gente não tem ouvido mais, por quê? Quebra de princípio. Deus não trabalha com aqueles que quebram princípio. Então é necessário a gente obedecer a sua voz. É necessário a gente tirar todas as ceras espirituais que há nos nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado à sua igreja nesses últimos dias. Porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas uma igreja que foi obediente. Quando eu falo igreja, eu falo do corpo. Um corpo que foi obediente, que cumpriu os princípios, que decidiu ouvir a voz de Deus e não a voz do homem. Porque aqui nós vamos ver que Noé, ele ouviu a voz do Senhor e não foi a voz do homem. O homem poderia ter falado para Noé: Noé, você está ficando louco. Noé, nunca choveu na terra. Agora você está falando que vai vir de novo. Você está louco, Noé. Mas Noé decidiu ouvir a voz do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: não ouça a voz do homem, porque o homem ele falha, o homem é cheio de defeito, mas Deus ele é perfeito e ele vai cumprir toda a palavra que saiu da boca dele sobre a sua vida. Aleluia! Que Deus maravilhoso! Mesmo a gente sendo falha, ele ainda continua falando com a sua igreja. Ele olha para uma terra corrompida, cheia de pecado, cheia de defeito, mas ele conseguiu enxergar no meio daquela multidão uma pessoa. Uma pessoa que tinha caráter e era obediente. E o que eu tenho orado é: Senhor, levanta pessoas com caráter. Levanta pessoas justas nesses últimos tempos. Levanta pessoas com compromisso, com propósito com o Senhor, não com o homem. Porque o que o Senhor está procurando não são pessoas que façam aliança com o homem, mas pessoas que estabeleçam sua aliança com Ele. É isso que tem faltado no nosso meio. Eu terminei o ano de 2025 dizendo que Deus, Ele fez muitas coisas boas na minha família no ano de 2025. Então eu não tinha motivo nenhum para reclamar. E ainda se Ele não fizesse, eu também não tinha motivo nenhum para reclamar. Mas infelizmente as pessoas que não tiveram seus objetivos alcançados criticaram o Senhor. Por que não aconteceu? Por que não deu certo? Eu fiz tudo desse jeito e não deu certo. Por quê? Porque você confiou na força do teu braço.
E quando você confia na força do teu braço, vai dar tudo errado. Porque a palavra do Senhor vai dizer no livro do profeta Isaías que o pensamento do Senhor não são os meus pensamentos. Os meus planos não são os planos do Senhor. Porque os planos dele são mais altos do que o meu. É mais alto. Talvez a gente almeje e sonha com uma casa própria, mas Deus tem algo melhor para te dar. A gente não sabe, a gente sonha com esse tipo e modelo de carro, só que talvez Deus ele tem algo melhor para te entregar. E a gente muitas das vezes não entende, fica questionando, fica criticando. Porque a gente não está sabendo ouvir a voz do Senhor. E infelizmente são poucos que conhecem a voz dele. Infelizmente são poucas pessoas que conhecem a voz do Senhor. Frequentadores de cultos tem um monte. Frequentadores de celas tem um monte. Só que Deus ele não quer que você apenas frequente, mas que você tenha um relacionamento com Ele. Porque Noé ele tinha um relacionamento com o Senhor, ele andava com o Senhor. Deixa eu te perguntar, você andou com Deus hoje? Será que você pode afirmar, eu posso afirmar que Deus estava do meu lado hoje quando eu estava caminhando? Será que eu posso afirmar enquanto eu estava no momento de comunhão com a minha família, Deus ele estava comigo lá? O que tem faltado é isso no nosso meio. Obediência e fé. Levanta homens de fé nessa igreja, Senhor. Amém, Jesus. Levanta mulheres de fé nessa igreja aqui, Senhor. Levanta homens com caráter aqui nesta igreja, Senhor. Levanta homens e mulheres que estão sedentos pela Tua presença e estão dispostos, Senhor, a ouvir a Tua voz, obediente à Tua voz, Senhor. Que estão dispostos, ó Pai, a Te obedecer em meio a circunstâncias contrárias, Senhor. Que estão dispostos, ó Pai, a ir na contramão deste sistema corrompido, ó Pai. Que estão dispostos, ó Deus, a obedecer a Tua palavra, enquanto tudo diz que não, mas o Senhor dizendo vai, porque vai dar tudo certo. Levanta, Deus. Levanta, Senhor. Porque a gente só vai viver isso, as bênçãos do Senhor, se obedecermos. Pastora Carol não pregou sobre Josué? Ou vocês não lembram mais? O que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso. Só que Deus ele vai dar uma ordem que ele vai falar para Josué: medite na minha palavra de dia e de noite. Você já leu a Bíblia hoje? Você já compartilhou um versículo da Bíblia com alguém hoje? Porque Deus falou para ele que não aparte a lei deste livro do teu coração. E Deus falou para ele: medita de dia e de noite. Não é quando me sobrar tempo, mas é de dia e é de noite. Nós vemos pessoas dizendo que se morrer hoje vai morar no céu, mas ela não consegue ler um versículo da Bíblia. Ela não consegue procurar ter um relacionamento com Deus diário todos os dias. O que o Senhor quer não é isso. Mas o que o Senhor quer de mim e de você
é que eu e você sejamos como Noé, que ande com Ele todos os dias. Todas as manhãs, quando você acordar, você fala: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. É como Deus, Ele visitava todo final de tarde Adão no jardim do Éden. É esse relacionamento que o Senhor quer ter. Não um relacionamento quando der eu falo, quando der eu vou, não. É todos os dias. Ande com Ele todos os dias. Porque assim como Provérbios capítulo de número 16, versículo de número 3, ele diz para que eu e você consagre a Ele todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos objetivos, para que darão certo. Não tem como eu ir na força do meu conhecimento. Quantas vezes eu fui na força do meu conhecimento e deu errado? É fácil, eu sei fazer. Chega lá, dá tudo errado. Porque era eu. Mas todas as vezes que eu convidei o Espírito Santo para estar comigo, deu certo, não teve luta, teve dificuldade, teve, mas no final de tudo a obra foi concluída. E o terceiro, no capítulo de número 8, o versículo de número 20, quando Deus ele falou com Noé para que Noé saísse da arca, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Senhor. Noé não pediu, Noé entregou. Coloque tuas famílias, teus familiares, coloque na mão do Senhor. Quantos de vocês que estão aqui hoje não queria que os seus pais estivessem aqui? Que a sua mãe estivesse aqui hoje? Que os seus irmãos estivessem aqui hoje? Que os seus filhos estivessem aqui hoje? Quantos? Para Noé foi um privilégio poder levar toda a sua família dentro da arca. O pastor já contou uma história aqui, eu acho isso muito interessante. Você começa a imaginar no arrebatamento da igreja, você sendo arrebatado, você subindo e você podendo ver as pessoas que você ama ficar, porque você não pregou a palavra, porque você não falou da palavra de Deus e porque você não cuidou da sua família. Só que aí muitos vão dizer: mas a salvação ela é individual, sim, mas a gente tem uma responsabilidade de anunciar. E vocês começam a imaginar os pais, os filhos, maridos, esposas, tios, tias ficando e você vendo toda aquela cena. Aí já não vai dar mais tempo. A palavra não fala que, como muitos vão dizer, que Noé pregou. A Bíblia não está dizendo que Noé pregou para ninguém aqui. A palavra está dizendo que ele obedeceu à voz do Senhor e construiu a arca. Mas para mim, Noé anunciou para sua família. Noé falou para sua família. E a família de Noé creu. E todos entraram na arca.
que eu quero dizer para vocês hoje é: anuncie o Evangelho dentro do seu lar. Ore com a sua esposa, ore com os seus filhos. Porque a gente tem visto que o inimigo está destruindo muitos lares e muitas famílias. E o teu maior objetivo esse ano é que os teus filhos sejam um anunciador das boas novas do Senhor. Comece a profetizar isso sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida do teu esposo. Porque eu creio que esse ano de 2026 não será um ano fácil sobre as famílias. Mas ainda dá tempo de entrar na arca. Só que uma coisa que Noé fez foi passar betume por dentro e por fora. O que é isso? Cubra a tua casa de oração, para que o mal não entre para dentro. Jejue pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pelos teus pais. Porque para mim é um privilégio de poder ver meu pai aqui, mas eu queria que toda a minha família estivesse aqui. Mas há um tempo para todas as coisas. E eu creio que no tempo certo tudo vai se cumprir. Porque é a palavra do Senhor. E a palavra dele não volta vazia. Eu quero que vocês se coloquem de pé agora. Eu quero que vocês se ajuntem com as suas famílias. Você vai orar pela sua família. Vem aqui, Demi, eu vou orar com você, meu amigo. Você é minha família. As pessoas que estão vendo as pessoas sozinhas, se ajunte, porque isso é uma família. Há um ato profético acontecendo aqui nesse momento agora. Cadeias vão ser quebrados. Maldição hereditária vai ser quebrada. Para muitos que olharam para vocês e disseram: você vai ser igual ao seu pai, igual a sua mãe. Muitos aqui tiveram seus pais em vícios, mas hoje está aqui para mostrar que a voz de Deus não é a voz do mundo. Porque aquilo que o mundo fala é passageiro, mas aquilo que Deus fala é eterno. Glória a Deus. Então eu quero que você ore com a sua família aí. Amém, Jesus. Eu quero que você ore com a sua família aí, que eu vou orar daqui também. Apresente os teus filhos, que talvez muitos aqui não apresentaram os filhos lá em 2025, quando estava apresentando os planos, os projetos para o Senhor, não apresentaram as suas famílias. Apresente agora o teu filho, apresente agora a tua casa, porque esse é o maior bem precioso que você tem. Não é os bens materiais aqui desta terra, porque assim como eu falei, tudo isso aqui vai se passar. Mas eu profetizo que a tua família vai subir com você no arrebatamento. Eu profetizo que a tua casa vai servir o Senhor com excelência. Eu quero ouvir a oração da igreja. Eu quero ouvir a igreja orando. Eu quero ouvir, Senhor, em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a vida do Ademir. Senhor, não somente ele, mas toda a sua família, toda a sua casa. Senhor, eu anulo agora toda palavra ao contrário contra a vida deste homem, contra a família dele, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre a vida dele, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, todo plano, todo projeto, ó Pai, do inimigo, ó Pai, para destruir as famílias, os lares, vai caindo por terra em nome de Jesus. Todo mal, Senhor, toda barreira, toda briga no meio do casamento, vai caindo por terra agora, em o nome de Jesus. Todo mal, Senhor, contra os nossos filhos, vai caindo por terra em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Espírito Santo, assim como o Senhor foi com Noé, Senhor, se conosco, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Continue com a tua família. Vamos louvar esse cântico. Aponte para sua família aí, profetize as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Os pais, coloquem a mão na cabeça dos seus filhos profetizando isso. Profetiza isso, porque isso é a palavra do Senhor. Profetiza sobre a vida do teu filho, que o teu filho vai dar certo. Profetize isso, igreja. Profetize isso como homem, como sacerdote do seu lar. Toda maldição, Senhor, toda maldição, Senhor. Aleluia. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio, Senhor.
Eu creio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família. Tudo que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Você vai viver as bênçãos do Senhor. Porque é uma palavra sobre as nossas vidas. E eu creio que esse ano de 2026 vai ser o melhor ano da tua vida. Não vai ser fácil, mas no final dele você vai falar: foi o meu melhor ano. Assim como eu falei no ano de 2025, eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os teus filhos. Amém? Glória a Deus.